Vamos avançar para a leitura do 9º capítulo da obra Mistério da Gólgota, de Bo Ilha. Capítulo este que se chama no original alemão, Die Aufnahme in die Weiße Loge. Weiße Loge. A admissão, a entrada na loja branca. Apesar do que eu já falei sempre de novo em vários locais e do modo mais claro, a natureza e a essência desta comunidade espiritual, à qual, como membro, me incumbe a virtude, na qual, como membro, me incumbe em virtude de um dever inexcusável a tarefa de espalhar o seu ensinamento, deparo-me incessantemente com novas perguntas sobre as condições para ser admitido nesta comunidade, ou seja, na loja branca. Muitos que me interrogam assim, muito estranhamente, declaram que alguém lhes terá afirmado ter sido admitido na loja branca através de mim. Não posso compreender verdadeiramente entre as pessoas do que se trata, como é que uma só delas possa ser capaz de cair em tal erro. Como se quer que seja, afirmo, uma vez por todas, aqui, do modo mais firme e dirigindo-me a toda a gente, que seria impossível admitir quem quer que fosse da comunidade espiritual que se chama Loja Branca. Que, em consequência, eu jamais poderei ter dito, quer que seja, que alguém tinha sido admitido por mim na dita Loja Branca. Também jamais poderia propor tal possibilidade, acrescento, de alguém que seja um candidato à admissão. Parece necessária uma tal declaração, se bem que eu nunca tenha deixado subsistir a dúvida da possibilidade de uma pessoa, de um homem, ser admitido durante a sua vida terrestre na Loja Branca. Loja Branca sempre entre aspas. Nem quanto ao facto de cada um dos seus membros pertence-lhe desde o seu nascimento, depois de ter assumido durante a sua existência espiritual, milénios antes de nascer na Terra, as obrigações que lhe conferem exclusivamente a pertença a tal ciclo ou círculo espiritual. Uma pessoa poderá pensar que alguém que se interessa de uma maneira geral às coisas espirituais, tudo isto não seja muito difícil de compreender. Mas, acima de tudo isto, devia-se contar com uma compreensão mais esclarecida das modificações que seriam necessárias nos domínios espirituais da vida para haver uma admissão na Loja Branca, se aquela fosse efetivamente possível na vida terrestre. Acredita-se verdadeiramente que uma tal admissão, a supor, repito, que se fosse possível,
não exigiria outros efeitos que a mera admissão numa comunidade religiosa qualquer? Todo ser humano que leu as minhas obras devia, portanto, saber que trata-se de uma diversidade de forças espirituais próprias dos membros efetivos da Loja Branca, diversidade das suas faculdades espirituais e, sobretudo, da comunicação espiritual constante, incessante entre eles. Um simples pensamento lógico devia fazer logo compreender, mesmo aquele que é vítima de um tal estranho erro, que ele deveria tomar consciência de tudo isto em si mesmo, se ele se tivesse tornado um membro da Loja Branca. Mostra-se estar-se em presença de uma concepção extraordinariamente ingênua da vida espiritual real. Confunde-se manifestamente a experiência espiritual, cuja realidade é bem mais experimentada intensamente que a realidade da experiência física aparentemente mais sólida. Confunde-se isso com algumas representações da imaginação, com uma espécie de sonho desperto, com alucinações ou influências espíritas, sem uma pessoa duvidar que o homem capaz de viver conscientemente no mundo dos espirituais reais conhece uma vida totalmente diferente, em comparação da qual tudo o que se chama na linguagem corrente vida espiritual parece completamente sem cor, vago, artificial e real. Uma pessoa, quando não a vive em si mesmo, não pode imaginar esta vida espiritual real. Mas devia-se, pelo menos, segundo as descrições objetivas que eu dei tantas vezes nas minhas obras, compreender numa certa medida, ainda que não seja senão num modo intelectual, que se trata da mais alta realidade que pode ser vivenciada. A questão posta quanto às condições de admissão na Loja Branca e a proposição de fundar lojas afiliadas provam, por outro lado, que pessoas familiarizadas com todas as espécies de questões ocultas pensam que se trata de uma comunidade exterior que cultiva a mística ou o ocultismo um pouco à moda das antigas ordens de iluminados ou das lojas maçónicas. É verdade que a expressão de Loja Branca pode ter contribuído a criar esta confusão, expressão a qual, como se sabe, não sou o autor, mas que conservei porque ela me parece ligada no espírito ou na mente de muitas das pessoas a uma concepção que deveria precisamente excluir os erros de que se tratam. Por outro lado, parece necessário de conservar esta palavra, de um modo geral, para evitar que não se acredite nessa ideia própria a perturbar os espíritos que existe ao lado da comunidade espiritual de que eu falo,
uma outra comunidade espiritual que se chama a si mesma Loja Branca. A fim de fazer desaparecer a possibilidade de erro neste aspecto, eu devo declarar clara ou fortemente, e uma vez por todas, isto: a comunidade espiritual à qual eu pertenço, da qual dou testemunho, é um grupo realmente espiritual. Uma unidade múltipla ou pluripolar de entidades, uma unidade de pluralidade de entidades espirituais, da qual a maior parte ou nunca viveram num corpo terrestre, ou há muito tempo que o abandonaram a vida da Terra física. Ainda que, em todas as épocas, um pequeno número deles vivem e agem no corpo terrestre do homem da Terra, sem se distinguir exteriormente de modo algum por estarem livres das circunstâncias humanas ou às lei natural. Uma distinção fundamental existe, contudo, em relação à vida interior. Enquanto que os nossos próximos humanos apenas chegam a perceber, tomar consciência do mundo físico exterior e da vida das forças da alma, e pressentem no máximo a existência dos mundos espirituais reais, para nós, os mundos do espírito substancial e real estão-nos abertos em plena consciência e até aos níveis ou graus mais elevados, enquanto compatíveis com a vida em simultâneo no corpo terrestre. Nós vivemos ao mesmo tempo o mundo físico exterior, o mundo das forças da alma e o mundo real do espírito. Sem termos necessidade de outra preparação que aquela que é o consciente alinhamento numa ou noutra perspectiva, para um ou para o outro dos mundos, para o mundo físico ou para o mundo do espírito, explicamos. Nós vivemos o mundo espiritual não num estado de êxtase, nem em qualquer outro estado anormal, mas lucidamente e em estado de vigília, sem que qualquer mínimo sinal exterior possa atrair um observador ocasional que, em dado momento, a nossa consciência não esteja apenas ou unicamente dirigida para o mundo exterior. Nós estamos, além disso, em união espiritual permanente e consciente uns com os outros, como se uma corrente elétrica igual e contínua nos atravessasse a todos incessantemente, abrangendo mesmo aqueles que vivem ou que não vivem do corpo terrestre. Se nós nos encontramos ou não exteriormente em corpos físicos, isso é sem importância. Quando nós nos reencontramos fisicamente, tal reencontro só diz respeito ao homem terrestre exterior. No mundo do espírito real, nós podemos tornar-nos visíveis e inteligíveis uns aos outros por um puro ato de vontade. Temos certamente uma espécie
de ponto central na Terra, no qual, do modo permanente, alguns de nós vivem juntos, profundamente isolados do resto do mundo. Mas não temos nenhuma espécie de reunião exterior, uma vez que, pelo facto da nossa ligação espiritual constante, isso seria perfeitamente inútil. O Erra fala aqui do que é conhecido como corpo místico da humanidade, a comunhão do círculo dos mestres e dos grandes seres, e que a humanidade pode, de algum modo, também viver com outros seres, com antepassados e, eventualmente, com os mestres. Só que, nestes grandes seres, tal realiza-se facilmente, diretamente. Por consequente, nós não seguimos igualmente qualquer rito e não conhecemos qualquer cerimónia. Quem a nós pertence conhece-nos sem qualquer sinal exterior. Pessoa alguma pode ser dos nossos, como eu já disse, que não o tivesse já sido muito antes do seu nascimento no corpo terrestre. A admissão não é senão outra coisa que a consequência de um compromisso contraído livremente milhares de anos antes do nascimento da Terra. Este compromisso sucede num estado espiritual para o qual a consciência do homem terrestre está desconhecendo, se bem que todo o ser na Terra tenha atravessado outrora tal nível. Também os membros da nossa comunidade espiritual conhecem apenas da sua pura essência espiritual, através de uma memória direta, de uma lembrança direta, este estado anterior do seu ser. Breve comentário. Tocamos aqui em níveis elevadíssimos ligados com a anamnese, com a memória de uma vida espiritual pré-anterior, pré-existência terrena, um nível elevadíssimo que mesmo os mestres têm uma percepção, uma memória na sua pura essência espiritual. Trata-se de facto de provavelmente condições limitativas da entrada no plano da manifestação e sobretudo no corpo físico. Daí que se falasse no rio Letas, que quando se descia à terra as almas esqueciam de onde vinham ou o que teriam trazido dos mundos espirituais ou divinos. O corpo terrestre e as faculdades anímicas destes homens devem, antes de mais, sob a direção dos seres já perfeitos ou realizados, tornarem-se progressivamente capazes de realizar a transferência de forças e de faculdades espirituais na esfera da consciência da vontade deles. Mas esta educação, este Schulung, este adestramento, produz do interior, mesmo quando o irmão, ou o mestre maior, que dirige o desenvolvimento, aparece de modo
visível exteriormente no seu corpo terrestre. Os membros desta comunidade espiritual que vivem sob a terra não são de modo algum santos e não estão imunes das faltas ou quedas humanas. Nós somos ainda menos faquires. Ou seja, nós não nos entregamos, quaisquer que sejam as circunstâncias, a qualquer artes ocultas, a magia cerimonial ou a outras coisas assim ou semelhantes, ainda que as possibilidades que elas nos oferecem sejam-nos cabalmente conhecidas e que nós possamos, ao exercê-las, estarmos certos de cada vez que teremos sucesso. O nosso trabalho só conhece as forças dos mundos do espírito real. Ou seja, nós criamos, segundo leis espirituais rigorosamente obrigando causas espirituais cujas consequências fazem amadurecer no mundo anímico e físico certas mudanças benfazejas para a humanidade. Ao agirmos assim, nós não estamos a seguir o nosso mero julgamento pessoal, mas somos implementadores de ordens espirituais superiores que correspondem elas próprias a exigências bem determinadas e que só podem ser modificadas pelos nossos desejos, que em casos extremamente raros. Vê-se que não se trata aqui de um círculo de adeptos, de uma sociedade secreta com uma tonalidade colorida mais ou menos religiosa, de uma escola de conhecimentos secretos, nem de qualquer corporação exterior assente em estatutos e em regras. Certamente que algumas associações exteriores deste género estiveram colocadas sob a direção desta comunidade puramente espiritual, mas à qual nunca nenhum dos seus membros pertenceu na vida exterior a tais associações, a não ser como guia espiritual. Portanto, por mais misteriosos que os relatos possam soar acerca das comunidades secretas exteriores, nunca se deve supor que se trata da loja branca. Esta é essencialmente diferente Trata-se aqui de algo tão diferente, tão único e escondido, que qualquer procura na vida exterior das comunidades humanas só pode causar vir à luz erro e confusão. É apenas a influência benéfica ou benfazeja desta unidade espiritual múltipla ou em pluralidade de seres, de entidades, que se deixa por vezes ser vista por um observador atento, lúcido da história da humanidade, para afastar, enfim, uma última possibilidade de erro. Seja formalmente conhecido que, se os membros desta comunidade espiritual agiram na humanidade, por vezes pela palavra escrita, nunca
antes que eu tivesse recebido, sob o plano espiritual, esta missão, em tempo algum, foram todas estas coisas faladas ou escritas numa língua compreensível a todas, como até acontece agora, através de mim, e que decorrerá bem mais que 1000 anos antes que um dos meus irmãos no espírito possa continuar este trabalho. Imavat, a montanha sagrada, no mundo do espírito, onde fluem as bênçãos para a humanidade. Demos graças. Amém. Que esta ação exterior encontre igualmente o seu fundamento no plano vasto ou de conjunto da ação espiritual ao qual a loja branca serve ou se consagra, não necessita para qualquer pessoa esclarecida de uma explicação particular. Ainda que eu tenha sido encarregado de dizer isto tudo, num grande número de coisas, eu não nego que mesmo hoje ainda que deve permanecer e que permanecerá segredo, pois tais informações ou dados não podem ser confiados na Terra, que aqueles que deliberadamente aceitaram ser postos à prova milhares de anos antes de poderem receber no corpo de uma mãe o envelope terrestre, o corpo terrestre, a roupagem terrestre do ser humano. Espero que estas explicações chegarão para dissipar das pessoas todas as perguntas relativas à possibilidade de alguém se tornar membro da Loja Branca e que elas possam fornecer, além disso, muita clarificação maior até do que as pessoas poderiam desejar. Os ensinamentos que eu transmiti levam consigo a verdade neles mesmos, mas eles nunca poderão se revelar em toda a sua profundeza que aqueles que querem viver esta verdade da sua própria existência possa deste modo este livro tornar-se também para muitos uma experiência vivenciável, vivida. É só quando ele é vivenciado ou vivido deste modo, quando os seus ensinamentos são retirados do domínio de considerações teóricas, pode então este ensinamento penetrar a vida cotidiana e pode abrir os olhos de quem o lê para a libertação em relação às trevas do não conhecimento. Aquele que, como verdadeiro grande mestre, fez outrora descer o profundo mistério da bênção ou graça sobre todo o ser que traz o nome de ser humano, aquele que realizou sobre o Gólgota o mais sublime da ato-amor,
Que queria ele, senão que na vida ativa o seu ensinamento seja levado à ação e aos frutos? Se este livro tem por objeto tornar compreensível o mistério do amor que este ser, cuja força de amor era incomparável, realizou outrora através da sua morte terrestre, então todas as minhas palavras permaneceriam, contudo, impotentes enquanto tu não procurares a viver em ti mesmo a sua verdade nos actos e nos atos. É da mesma fonte que brotam tanto o seu ensinamento como a palavra que te dou. Se tu queres compreender o que se trata aqui de compreender, tu deves estar decidido a consagrar toda a tua vida a uma realidade que nunca será conhecida para aquele que não procura simplesmente, livre de toda a pretensão de saber, vivê-la na sua própria experiência. Então, tu estarás para sempre seguro na verdade. Então, chegarás a saber o que quer dizer estar na vida eterna. Então, tornar-te-ás tu mesmo testemunha da verdade. Demos graças a Boi Nerá, temos graças ao Mestre Jesus, temos graças à Loja Branca, temos graças à Divindade por esta possibilidade de estarmos a comungar deste ensinamento elevado, deste livro que foi publicado em 1930 por Boi Nerá, Mistério da Gólgota, e que foi dedicado à mãe das suas crianças, à mãe dos seus filhos, Der Mutter meiner Kinder, e que chega agora até nós nesta versão portuguesa que talvez venha a ser passada a escrito. Possa então esta comunhão com as forças espirituais dos mestres, a divindade, ser mais clarificada e possamos nós não cair nas mistificações dos mestres ascensos, dos mestres dos mundos interiores, das agartas, dos mundos subterrâneos, da lis, das canalizações, de tanta patranha que nos últimos décadas tem corrido pelo Ocidente e levado muitas pessoas